tua luz, a glória do Senhor se levanta sobre ti. Nós somos a Jerusalém, formamos esta Igreja de Cristo, cuja luz, cuja lâmpada é o Cordeiro de Deus. De pé, recebamos o Presidente da Assembleia que constituímos e, iluminados pela luz do Senhor, cantemos. Em favor da
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs, esta é a grande celebração da universalidade da Igreja. Esta é a proclamação da luz de Cristo que ilumina todos os povos, todas as gentes. Celebramos esta manifestação e acolhemos esta manifestação com alegria. E para podermos participar de forma mais feliz, mais digna, neste encontro com o Senhor que assim se manifesta como luz, comecemos por reconhecer humildemente as trevas que tantas vezes afetam a nossa vida. Reconheçamos humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens, por Ele amado. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus,
Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. O Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Oremos. Senhor Deus omnipotente, que neste dia revelastes o vosso Filho unigênito aos gentios guiados por uma estrela, a nós que já vos conhecemos pela fé, levai-nos a contemplar face a face a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti levanta-se o Senhor e a sua glória te ilumina. As nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da tua aurora. Olha ao redor e vê. Todos se reúnem e vêm ao teu encontro. Os teus filhos vão chegar de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Quando o vires, ficarás radiante, palpitará e dilatar-se-á o teu coração, pois a ti afluirão os tesouros do mar, a ti virão ter as riquezas das nações. Invadir-te-á uma multidão de camelos, de dromedários de Madiã e Afá. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando as glórias do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. Florescerá a justiça nos seus dias e uma grande paz até ao fim dos tempos. Ele dominará de um ao outro mar, do grande rio até aos confins da terra. Os reis de Tarsis e das ilhas virão com presentes. Os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas. Prostrar-se-ão diante dele todos os reis, todos os povos o hão de servir. Socorrerá o pobre que pede auxílio e o miserável que não tem amparo. Terá compaixão dos fracos e dos pobres e defenderá a vida dos oprimidos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, certamente já ouviste falar da graça que Deus me confiou a vosso favor. Por uma revelação, foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo. Nas gerações passadas, ele não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Os gentios recebem a mesma herança que os judeus, pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. Onde está, perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as cidades principais de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se diante dele, adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Palavra da salvação. glória a vós, Irmãos e irmãs, para nós que seguimos o Senhor Jesus, a nossa vida nos diferentes momentos que vivemos é marcada por Cristo e pela vivência e participação no seu mistério. Neste dia de luz que estamos a celebrar, vamos ouvir o anúncio dos dias festivos deste ano, o anúncio da Páscoa e dos dias festivos deste ano que há pouco começou. Todos eles derivam da Páscoa de Cristo, que é o Senhor do tempo e da história, e que aclamaremos como aquele que é ontem, hoje e para sempre. Escutamos de pé. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e manifestar-se-á sempre no meio de nós, até à sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado,
que culminará no domingo da Páscoa, este ano a 4 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da Páscoa derivam todos os dias santos. As cinzas, início da Quaresma, a 17 de fevereiro. A Ascensão do Senhor, a 16 de maio. O Pentecostes, a 23 de maio. O primeiro domingo do Advento, a 28 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo, que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo, ontem e hoje por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje por toda a eternidade. Acomodamo-nos para escutar a homilia. Caros peregrinos aqui presentes, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, esta é a celebração da luz do Senhor, da luz de Cristo que ilumina o tempo. E a proclamação das festas móveis diz-nos que esta luz do Senhor que vem até nós vai marcar cada momento deste ano litúrgico que temos diante de nós. Mas esta é também a celebração da luz do Senhor que se estende a todos os povos, a todos os lugares. Aliás, era isso que proclamávamos no início desta nossa celebração, na oração coleta, dizendo que neste dia recordamos que Deus revelou o seu Filho unigênito aos gentios, guiados por uma estrela. Assim como no Natal, o Messias, o Salvador, se manifesta aos pastores, aos mais pobres e humildes do seu povo, assim agora, Deus dá a conhecer o seu Filho a todos os povos da terra. Chega a todos os lugares. E estes povos são representados hoje nestas figuras misteriosas dos magos de que nos falava o Evangelho. Ora, é sobre o exemplo dos magos que somos convidados a refletir e é esse exemplo que somos convidados a imitar.
a seguir. Gostaria de sublinhar 3 aspectos, partindo daquilo que escutámos agora na proclamação do Evangelho. Antes de mais, temos de reconhecer que sobre os magos nós sabemos muito pouco. Sabemos pouquíssimo. Sabemos que vinham do Oriente, isto é, não pertenciam ao povo de Deus, e puseram-se a caminho porque perceberam os sinais de Deus numa estrela. Não é estranho que tenham percebido os sinais de Deus numa estrela. Afinal, eles dedicavam-se a observar os astros. E Deus vem ao seu encontro numa linguagem que eles conheciam. A quem se dedicava a observar os astros, Deus fala-lhes através de um astro, através de uma estrela que os conduz. Mas eles perceberam este sinal de Deus naquela estrela porque estavam já numa atitude de procura. De facto, só percebe os sinais de Deus aquele que o procura. Só percebe os sinais de Deus na sua vida quem já procura encontrar Deus. Como então, também hoje Deus fala-nos. Deus manifesta-se. Deus envia-nos os seus sinais. Como os magos, nós somos desafiados a viver a fé como uma inquietação constante. A viver a fé numa atitude de desejo de Deus, de procura de Deus, de atenção aos sinais da sua presença nas mais diversas situações e no esforço por viver de acordo com a sua vontade. É quando somos animados por este desejo que somos capazes, ou que nos tornamos capazes, de perceber os sinais que Deus nos vai dando da sua presença na nossa vida. E aqui reside o primeiro desafio, esta atenção aos sinais da presença de Deus. Por outro lado, o percurso dos magos, o percurso de procura do Messias que os magos fazem, é um percurso de conversão. Procuram um Messias que a estrela anunciava em Jerusalém, a capital do reino. Pois se era o Messias esperado e prometido ao povo hebreu, certamente teria nascido em Jerusalém, na capital, e certamente no Palácio Real. Era a sua convicção. E é por isso que aí se dirigem. E, contudo, é em Belém, num lugar absolutamente secundário, uma cidade sem importância, é em Belém que o vão encontrar. E não num palácio, mas em grande pobreza e simplicidade. Os magos esperariam encontrar um rei grandioso e, afinal, encontraram um recém-nascido vulnerável. Mas foram capazes de reconhecer naquela criança frágil o Salvador prometido. E por isso adoraram-no e ofereceram-lhe os seus presentes. O nosso Deus, o Deus em que acreditamos, é um Deus surpreendente. Surpreendente. Ter fé é aprender com os magos a converter permanentemente a nossa imagem de Deus, de acordo com o Evangelho. É não criarmos deuses à nossa medida, à medida dos nossos desejos e expectativas. É deixar-nos surpreender por Deus, que se manifesta na vulnerabilidade, na fragilidade. E é, sobretudo, não nos colocarmos a nós mesmos no lugar que só a Deus compete na nossa vida. É isto que significa adorar o Senhor, como os magos fizeram. Por fim, o encontro com Cristo, o encontro com o Cristo do presépio, desafia-nos a anunciá-lo, a levá-lo a outros, de modo a tornar efetivo aquilo que proclamamos cantando no Salmo responsorial.
Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. De facto, a celebração do Natal e deste tempo do Natal significa testemunharmos na nossa vida a fé neste Cristo do presépio. Levarmos a outros esta luz de Cristo. Na Epifania que estamos a celebrar, na solenidade da manifestação do Senhor, manifesta-se também esta dimensão missionária da Igreja de que fazemos parte. Pois a missão da Igreja é fazer resplandecer no mundo a luz de Cristo. A Igreja existe para fazer brilhar no mundo esta luz. E nós somos a Igreja. Dá atenção aos sinais de Deus, do encontro com Cristo nas nossas vidas, brota a necessidade de o anunciar, de o dar a conhecer, de o testemunhar nas nossas vidas. Brota a necessidade de levar a sua luz a outros, para que possam ser iluminados por Ele. Caros irmãos e irmãs, uma fé acomodada, uma fé satisfeita consigo própria, é uma fé morta. O exemplo dos magos diz-nos que a fé sempre nos desinstala e nos incomoda. Ter fé é sentir este incómodo constante. A fé desinstala-nos porque nos leva a estar atentos aos sinais de Deus, que são sempre surpreendentes, como foram para os magos. A fé incomoda-nos porque nos exige conversão permanente da nossa imagem de Deus. Incomoda porque desmascara os ídolos que tantas vezes somos tentados a colocar no lugar de Deus. A fé desinstala-nos e incomoda-nos porque nos impela à missão, ao anúncio, ao testemunho. Peçamos ao Senhor, por intercessão de Maria, que nos ajude a perceber os sinais da sua presença na nossa vida, que nos leva a acolher a sua manifestação e a testemunhá-la na vida do dia-a-dia, não permitindo nunca que a nossa fé adormeça ou se acomode. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.
Caríssimos irmãos e irmãs, por Jesus, verdadeira luz das nações, supliquemos ao Pai que dê a paz e o bem-estar aos homens e às mulheres de todo o mundo, cantando confiadamente. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelas igrejas do mundo inteiro, para que atendam aos sinais do nosso tempo e manifestem a luz de Deus entre as nações, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos continentes e povos em conflito, para que os seus responsáveis não se cansem de procurar o bem precioso que é paz, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Por aqueles a quem a estrela vai guiando até junto de Maria e de Jesus, para que aprendam a adorá-lo e a servi-lo, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos pobres, pelos doentes e oprimidos, e pelos que choram alguém a quem amavam, para que Deus se lhes revele e os conforte, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Por todos nós que acreditamos no menino, que veio ao mundo e se fez homem como nós, para que ele nos dê a glória prometida, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Deus Todo-Poderoso e Eterno, ouvi as preces que vos dirigimos e fazei que, procurando a vossa luz, percorramos os caminhos da verdade que o Espírito Santo nos revela. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Senhor, para os dons da vossa Igreja, que não vos oferece ouro, incenso e mirra, mas aquele que por estes dons é manifestado, imolado e oferecido em alimento. Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em Cristo, luz do mundo, revelastes hoje a todos os povos o mistério da salvação e, manifestando na nossa natureza mortal, nos renovastes com o esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que o vosso Filho unigênito, eterno convosco na glória, se manifestou visivelmente na realidade da nossa carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças,
deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Irmãos e irmãs, quando viermos comungar, guardamos as necessárias distâncias uns dos outros. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. O Senhor que comungamos é a vida que estava junto do Pai e que se manifestou na nossa terra, no nosso coração. É por isso que já podemos dizer, como os magos do Oriente, que vimos a sua glória.
Irmãos e irmãs, em Cristo, que é a luz do mundo, ao virmos de nossas casas para a ação de graças que é a Eucaristia, trouxemos o ouro mais brilhante, o incenso mais odorífero, a mais pura das mirras, que é a nossa vida, para com a vida de Cristo a podermos ofertar. E aqui fizemos também a experiência dos sábios do Oriente. Encontramos a luz que ilumina a nossa vida. É com ela que agora vamos percorrer os caminhos do nosso cotidiano para sermos a luz de Cristo, que através da nossa ação vai continuar a revelar-se a todos os confins da terra, para que um dia todos possamos dizer: vimos a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço deram a vitória. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso Oremos. Iluminai-nos, Senhor, sempre e em toda a parte com a vossa luz celeste, para que possamos contemplar com olhar puro e receber de coração sincero o mistério em que por vossa graça participamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, acomodamo-nos por um breve instante. No próximo domingo, 10 de janeiro, celebraremos a festa do batismo do Senhor. Às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, decorrerá o primeiro encontro na Basílica. Este primeiro encontro terá uma palestra por Ricardo Freire com o seguinte tema: Jovem, eu te digo, levanta-te, o Deus que levanta os fracos e dá a vida. Esta palestra insere-se na reflexão que estamos a tomar este ano, ao longo deste ano pastoral. Depois da palestra, decorrerá ainda um momento musical a cargo do organista António Mota. Como sabemos, este ano, nesta quadra festiva, não podemos venerar a imagem do Menino Jesus com um ósculo, com um beijo, nem lhe podemos tocar, mas vamos ter a oportunidade de a contemplar e de nos inclinarmos diante dela. No final da celebração, os que quisermos, podemos
venerar a imagem do Deus menino que vai ser colocada diante de nós. Falo-emos com uma inclinação. As ofertas que deixaremos depois à saída da Igreja destinam-se este ano à Diocese de Pemba, em Moçambique, para os deslocados de Cabo Delgado. O Presidente da celebração vai agora invocar sobre nós a bênção de Deus. Com ela benze também os objetos religiosos que temos conosco e que levamos para nossas casas ou para oferecermos aos nossos irmãos. Colocamos-nos de pé. Caros irmãos e irmãs, hoje a Palavra de Deus põe diante de nós estas figuras misteriosas dos magos para nos dizerem que a nossa fé não pode acomodar-se. Uma fé acomodada é uma fé morta. Para nos desafiarem a procurarmos o Senhor, a nos deixarmos surpreender por Ele, a testemunhá-lo na nossa vida. Procuremos assim viver. Com os votos de boas festas, invoquemos então a bênção do Senhor sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.